Boa noite. Já tive de manhã. Pois é. Presidente, o senhor falou pela manhã, então, da questão da mudança do ambiente. Como o senhor sentiu na prática isso, agora à noite na partida? E aí a minha pergunta vai em relação ao ambiente externo, mas ao ambiente interno, porque eu acho que o senhor não falou muito sobre o ambiente interno pela manhã. Gostaria que o senhor se aprofundasse um pouco mais nisso. E aí é claro que diz respeito ao grupo de jogadores especialmente. Pela manhã nós dissemos que esse jogo se revestia de um caráter especial. O César estava numa eternidade. O Renato vem segunda-feira. Embora tenha acompanhado, monitorado a partida, mas não é exatamente uma presença física. E eu disse pela manhã que esse jogo seria, vamos dizer assim, necessário que nós tivéssemos o coração, a cabeça e a torcida. E com esse trinômio nós ganharíamos a partida. E eu presenciei e vi desde o primeiro momento uma reação muito clara nesse sentido. Jogadores disputando bola, jogadores marcando de cima, não dando espaço para o adversário, jogadores que construíram um gol logo no começo e, de certa forma, tiveram a partida sob controle, embora um certo domínio territorial, um certo domínio de bola, embora não fosse uma situação muito superior, mas tinham pelo menos ali uma movimentação que parecia se transformar numa superioridade que, na verdade, era fictícia, porque não tinha chance de gol, não apresentava perigo. Então eu vi exatamente a competitividade, vi que eles resolveram por si próprios se resolverem juntamente com a orientação que o César passou. E para mim o que valeu desse jogo e essa situação interna foi a mudança, vamos dizer, não porque era o jogo, mas porque eles também tinham um momento de quatro partidas sem vencer, estava na hora de vencer, era um jogo em casa, era fundamental. E eles mostraram exatamente isso, se comprometeram e fizeram o resultado e fizeram exatamente com esse critério, sangue, cabeça e também coração. De outra parte, no ambiente externo foi o que a torcida participou. A torcida cumpriu a parte dela. Né? Ainda existem algumas situações que possam ser manifestações assim, e eu interpreto isso, eu vou interpretar como natural. Tivemos 13 mil e tantas pessoas aqui hoje, na sexta-feira de noite, às 9h30, com frio. E choveu o dia inteiro praticamente. Então nós temos que elogiar esse torcedor, agradecer esse torcedor que está aqui conosco, e ao mesmo tempo convocá-lo para domingo que vem, que a expectativa possivelmente seja colocar um público talvez até superior àquele que foi no jogo contra o Cruzeiro, porque efetivamente ali nós vamos dar talvez o encaminhamento que nós precisamos para, com o adversário direto, liquidar a fatura de encaminhar, pelo menos, dar uma luz, dar um sentimento de segurança de que vamos efetivamente ultrapassar a nossa necessidade. Então eu vejo todos os ambientes contemplados desta forma para o jogo de hoje. Presidente, a gente tem falado bastante sobre a questão anímica, né? O senhor até toca bastante nesse ponto, né? Cabeça, coração. E deu a impressão, obviamente, hoje, e uma frase bastante repetida, que parece que o Renato vai ter bastante trabalho para o Grêmio jogar bem. Tem a ver com isso ou também tem muito a ver com o peso que a partida tomou, digamos assim, para os jogadores e ficou um pouco mais difícil de jogar mais solto hoje porque o Grêmio realmente precisava da vitória para ficar mais tranquilo? Não, os jogadores assumiram a partida, né? Receberam as orientações, prepararam o jogo na quinta-feira e prepararam o jogo de tal forma que foi praticamente ratificado pelo Roger, pelo César, pelo Renato e pelo César. Não alterou absolutamente nada, a não ser a vontade de efetivamente terminar com essa situação de não ganhar a partida, de jogar até 4 partidas sem vencer. E fizeram isso. Né? E eu acho que é ali que está a expressão da coisa. Eu não vejo o estado anímico aqui, eu vejo exatamente um sentido de necessidade que ficou expresso em uma tomada de consciência definitiva que o que vai fazer por nós é nós mesmos, ninguém vai fazer por nós aquilo que precisamos. Então, para mim, eu acho que é isso que ficou demonstrado hoje. Presidente, eu sei que o jogo terminou há pouco, mas o senhor já falou com o Renato, trocou alguma mensagem com ele? Hoje não. Hoje de noite não. Hoje de noite não. Mas eu queria saber dessa troca que o senhor teve com o Renato, porque pela manhã nós falamos muito sobre ambiente, sobre impacto, né? O que o senhor espera de diferente? Eu não estava aqui de manhã, não. Mas... Não, eu estava só acompanhando, não perguntei nada para o senhor. Não. Eu estava descansando, né? Mas eu queria falar para o senhor... Estava fazendo um corpo inteiro de sono. Eu queria falar com o senhor o que o Renato lhe passou. O que o senhor espera que o Renato faça diferente a partir de segunda-feira?
Com exceção de ambiente, de tudo isso que nós vimos aqui na Arena, mas de trabalho, de mão na massa, o que ele falou na conversa que teve? Aqui é o seguinte, vamos fazer um retrospecto sobre o histórico do Renato. Eu acho que é importante que isso efetivamente seja dito, porque às vezes a gente tem aqui um elenco que eu considero um elenco muito suficiente para atender o que a gente precisa, muito suficiente para atender a nossa necessidade, e às vezes tem peças que efetivamente às vezes não estão correspondendo ou por falta de entrosamento no jogo, ou porque não estão jogando, ou porque às vezes saem e entram, às vezes, entendeu? Eu acho que o que é mais importante nesse momento é exatamente aproveitar aquilo que o Renato sempre demonstrou de melhor, que é recuperar os jogadores, que é recuperar todos aqueles que estão disponíveis aí. Se todos aqueles que estão aí conosco tiverem exatamente um nível de desempenho da qualidade que eles têm, o resultado vai aparecer em campo. Então, para mim, espero exatamente isso. Todo mundo já tinha essa motivação, mas todo mundo motivado e todo mundo recebendo a oportunidade para mostrar ao novo treinador que efetivamente pode ser titular, né? E aí, quando eu falo em um montão de gente. Eu falo no Edilson, que está chegando, que ainda está jogando, quer dizer, este lateral direito está jogando a 100%, quer dizer, com um esforço enorme. Eu falo no próprio no reserva de zagueiro, o Natan. Né? Eu falo nos dois laterais esquerdos que nós temos aí também, nós temos o Nicolas e o Diogo Barbosa, mas temos também dois laterais pedindo passagem, que é o Cuiabano e o Thiago Rosa, pedindo passagem. Eu vejo a recuperação do Lucas Silva, eu vejo a consolidação do Lucas Leiva, eu vejo a recuperação do Thiago Santos, eu vejo a confirmação do Tassiano como um jogador importante para essa pegada aí, eu vejo que o Campas pode progredir, né? Eu vejo que o Elkson pode progredir, né? Eu vejo que o Biel pode consolidar o seu futebol. Então, olha só, o que eu estou esperando de um treinador é que ele faça todo mundo ser o jogador que eles são, potencializar cada jogador. E, para mim, o Renato tem essa característica, eu acho que é isso que vai acontecer também. Presidente, não é só recuperação de jogadores, né? Pode recuperar também o ambiente, como a gente já viu hoje, né? No final do primeiro tempo, o torcedor gritou o nome do Renato, no final do jogo, de novo, gritou o nome do Renato. O torcedor está esperando por isso. E a chance é, claro, domingo que vem, esse jogo, confronto direto que o senhor já citou. Um confronto direto, o senhor imagina colocar mais de 50 mil torcedores. O Grêmio se prepara de uma maneira especial para isso? O Grêmio, a Arena, se preparam de uma maneira especial para receber esse público, para não ter nada de problemas, para fazer a festa que talvez o Renato mereça? Olha, nós montamos, desde aquele episódio que houve na última vez, que houve a briga e depois aquela situação toda, nós montamos um grupo de trabalho com a Arena Porto Alegrense. A Arena Porto Alegrense tem sido extremamente sensível nesse particular, tem aberto todas as condições para nós fazermos o avanço das questões de operação desse espaço, da operação do acesso da Arquibancada Norte, principalmente. Eles têm trabalhado muito com afinco para dar o melhor conforto para o torcedor. E junto conosco nós estamos examinando lá questões de horários, questões de ampliação das catracas, questão de ampliação da biometria, questão de tudo aquilo que possa ser uma situação de muito melhor acesso e principalmente conforto ao torcedor, de modo que não dê aqueles problemas lá. Então, Grêmio e Arena estão construindo esse ambiente para ver se a gente definitivamente, na semana que vem, organize um espetáculo, um evento, uma festa que não tenha esse tipo de acontecimento negativo, que possa às vezes manchar e possa até mesmo complicar a situação de todos nós. E eu estou muito confiante que a proatividade do Grêmio e da Arena, nesse particular, com essa comissão, vai dar um bom efeito de conforto ao torcedor, naquele acesso lá. Presidente, nas conversas que o senhor teve com o Renato, especialmente ontem, né, o que o senhor ouviu dele de diagnósticos, mesmo que à distância, né, do que ele pensa sobre o Grêmio hoje? Ele fez algum pedido especial, seja lá sobre rotina de trabalho, alguma coisa específica do Grêmio? E ele fez alguma pergunta também sobre algum jogador que ele não esteja acompanhando assim a rotina? Não. A única coisa que nós combinamos é que ele chegaria segunda. Portanto, o futevôlei que filmaram ele lá hoje era coisa, o problema é dele. Também, já vamos colocar isso aqui, só começa aquela cobrança daqui, começa de novo aquela velha pauta, vou dar o termo aqui, depois, aquela velha pauta mexeriqueira, que parece que isso não estava combinado. Ele tinha compromisso, ele tinha uma situação que não poderia vir antes, nós combinamos de fazer isso e o que combinamos aconteceu. Então, na verdade, a única coisa que nós combinamos efetivamente, porque ele conhece vários jogadores daqui, quase todos, não quase todos, mas pelo menos metade do elenco trabalhou com ele. Para ele ter uma facilidade enorme nesse particular de diagnosticar e saber as coisas que estão acontecendo. Mas o que nós combinamos mesmo são
É um compromisso de, em 11 partidas, jogarmos todos os esforços para realizar o que tem que realizar, para fazer o que tem que fazer, que para nós é só uma coisa, que é a busca do acesso. Essa história de que, olha, não tem discussão passada, não tem futura, não tem nada que possa fazer, simplesmente se concentra completamente, tirando tudo que esse grupo pode dar, dando tudo que esse grupo pode dar, e organizar exatamente um esforço total, com elenco, com direção, com comissão técnica, com torcida, com torcedores, com todos nós que estamos aqui no Grêmio, que somos gremistas, de modo que nós possamos exatamente organizar esse acesso nessas 11 partidas. Então, o que fizemos mesmo, a nossa conversa foi muito mais de organização geral do que propriamente essa questão que compete a ele fazer a avaliação do elenco, depois ele vai fazer e vai achar o time com certeza. Presidente, hoje pela manhã, claro, tu já explicou, né, sobre a saída do departamento de futebol, também do Roger. E o ambiente para a partida de hoje? Você entende que alcançou o objetivo, porque a gente já via nas últimas partidas o torcedor já vaiando até mesmo no anúncio do time, e hoje foi completamente diferente. Alguns jogadores que até o torcedor estava um pouquinho no pé, hoje foram aplaudidos, né, quando foram anunciados. Se alcançou o objetivo e, de repente, por isso a mudança, um jogo tão importante e chave, mudar o ambiente também da arquibancada hoje? Sim, se criou uma expectativa, as mudanças que tiveram, se criou uma expectativa, não resta a menor dúvida. E se eu disser que isso, porque eu também não vou, mas pode ter arrefecido os ânimos de alguém? Pode. Se nós não ganhássemos, sei lá o que né, mas ganhamos. Então, agora nós estamos falando exatamente um ambiente de muito mais tranquilidade. Muito mais tranquilidade. E eu vi, sim, vamos dizer assim, uma grande esperança de tudo, quer dizer, uma grande esperança de tudo se consolidar positivamente. Isso ficou claro, quer dizer, a forma como o torcedor se comportou, o torcedor se dirigiu de uma maneira muito, vamos dizer assim, muito comprometida com o resultado do jogo, com o time propriamente dito. Se fez uma vaia ali, uma vaia aqui Às vezes isso é angústia pura. Eu vou te contar, olha, eu não saio do meio de partida, aos 35 minutos do segundo tempo, eu saí lá de cima e vim assistir o jogo no final do vestiário. Porque, vamos combinar, velho, era tudo ou nada, era 4 jogos sem ganhar, nós precisávamos fazer isso. A gente é torcedor, e eu acho que todo mundo correspondeu à expectativa. E o grupo assumiu, principalmente o grupo, assumiu a responsabilidade, eles próprios assumiram essa responsabilidade de hoje, botar uma pá de cal naqueles resultados que não aconteceram. E daqui para frente as coisas, com certeza, vão ficar mais tranquilas. Presidente, boa noite. Gostaria de questionar o senhor por conta dessa aposta, né, no trabalho do Renato para conduzir esse trecho final da Série B. Se o senhor também pensa em ter algum par seu de direção auxiliando no futebol, ou se isso é uma questão que o Renato e o senhor conversaram e só o senhor e o Serri vão trabalhar com ele no futebol nesse momento? Não, a gente tem parceiros no departamento de futebol. Hoje passamos, eu e o Guto, o dia inteiro juntos, né, por aí e tal. Não há encargo dentro do departamento de futebol da parte dele, mas há solidariedade exatamente de parceria do Conselho de Administração. O CR tem a memória de todo o grupo, conhece todo mundo aqui assim. A princípio a gente vai manter uma estrutura muito enxuta para não diluir os esforços. A gente não vai criar uma estrutura que possa se burocratizar ou possa ser excessivamente, mas um núcleo duro que possa conduzir as coisas de uma maneira mais rápida e, principalmente, decisões mais rápidas e fazer andamentos mais rápidos. Acho que vai ficar por aí. Pois é, presidente, só indo nessa linha também, boa noite. A gente sabe que o Renato é um cara que gosta de blindar muito o vestiário, né? Chegou-se a conversado isso sobre ele, porque por muito tempo isso foi tido como uma virtude e no final do último trabalho do Renato, até como uma deficiência, digamos assim, de o Renato ter uma autonomia muito grande dentro do clube. Chegou-se a conversado isso com ele, limitações da autonomia do Renato e blindagem do vestiário? Eu compreendo a tua pergunta. Eu compreendo a tua pergunta exatamente porque eu acabei de dizer que o que passou, passou, o que foi, foi. O que nós combinamos é que nós vamos fazer todos os nossos esforços para construir uma situação tão positiva, uma convivência tão solidária, seja com o grupo de jogadores, com a direção, com a comissão técnica, com o Renato, com a torcida, com todo mundo, de modo que tudo aquilo que foi, porque fez isso, fez aquilo, então, são 11 jogos. Nós não estamos organizando um contrato de longo prazo, para que se veja. Nós estamos organizando um contrato de 2 meses, com um objetivo muito claro e específico, que tem um destino final e termina logo ali. O que vai acontecer depois passa a ser exatamente um problema se tiver uma situação de conversa ou contratação depois disso, com a nova direção do clube. Mas o que nós estamos trabalhando agora aqui não é diagnosticar o passado, não é ver o passado. O passado do Renato aqui é vitorioso.
Então, se nós começarmos a ver isso, aquilo ali, vamos combinar, tia. Quem quer ajudar, quem quer fazer pauta boa, escuta o que eu estou dizendo. Quem quer ser gremista, quem quer ajudar a construção desse momento que o Grêmio precisa do apoio de todos, ajuda a construir o ambiente, sabe de quê? De que nós temos que nos dedicar todos os nossos esforços para as 11 partidas. O que aconteceu, aconteceu, todo mundo sabe, está acabado. O que vem pela frente, ninguém sabe o que vem pela frente, mas são 11 jogos. Se em 11 jogos eu vou estar questionando o que aconteceu o ano passado, em 20, ou em 19, ou 18, ou 17, ou 16, então vamos combinar o seguinte, essa pauta não interessa ao Grêmio. Essa pauta não interessa à torcida do Grêmio. Essa pauta não interessa à direção do Grêmio, ao conjunto de jogadores do Grêmio, nem à comissão técnica, nem tampouco ao Renato. Essa pauta pode interessar muitas pessoas, mas não aqui dentro. Entendeu? Então eu quero só te colocar isso para posicionar. Tu me deste a oportunidade de falar exatamente sobre um assunto que é extremamente relevante para nós, porque nós estamos completamente vinculados a 2 meses, a 11 partidas. E pronto. Depois é outra história, tanto para nada de antes, nada de depois. 11 meses. Nós estamos hoje no dia 2 de setembro, dia 5 de novembro, esperamos terminar essa situação e o Renato depois vai organizar, se for o caso, sua vida aqui dentro ou talvez fora daqui. Me fiz entender, né?